Neste episódio falamos do matagal, conjunto de plantas arbustivas e subarbustivas, ou seja, com cerca de 1 metro de altura, pela sua grande importância ecológica e deles dependerem muitas outras plantas que nos dão alimento a nós humanos, como frutos comestíveis, e ser agora a época da recolha das primeiras sementes. Fazemos por isso uma merecida homenagem a este ecossistema tantas vezes mal amado. Esperamos também que estas espécies típicas dos nossos matagais sejam valorizadas como espécies ornamentais nos nossos jardins, em corredores ecológicos nas nossas estradas, em sebes agrícolas. Elas são de facto de grande beleza e utilidade, atraindo insetos, o que é muito importante e que a todos beneficia. A maior parte do território português situa-se numa das regiões bioclimáticas do planeta com maior biodiversidade, que é a região mediterrânica, e um dos ecossistemas que é muitas vezes ignorado são os matagais. Os matagais resultam da degradação de áreas que antes eram florestas e também são uma estratégia sábia da natureza para que a floresta volte outra vez. Quando a floresta regressa, as espécies do matagal são empurradas, digamos assim, para as orlas dos bosques e para as zonas mais expostas ao sol. Em caso de fogo, todo o processo volta à estaca zero, mas a natureza voltará a tentar e o matagal procura desesperadamente recuperar. Mas se a erosão for tão grande, apenas as mais resistentes persistem, como é o caso das estevas, ou então ficamos com uma paisagem desértica. Por muitas estratégias de resistência ao fogo, nenhuma planta gosta de fogo, como aliás muito bem explica este autor alemão, um engenheiro florestal, autor da Sabedoria Secreta da Natureza, um livro que eu aconselho vivamente. Os matagais são dominados principalmente por plantas de 3 famílias, as ericáceas, as leguminosas ou fabáceas, portanto fixadoras de azoto, e as cistáceas. A sua composição varia com as condições de clima e solo. Exemplos de plantas da família das ericáceas temos as urzes e há várias espécies. Nas cistáceas temos, por exemplo, a esteva, a roselha grande, o sanguenho moro ou estevinha e o sargaço. Nas fabáceas temos várias espécies de giestas, como é o caso da giesta comum, a giesteira das Vassouras ou maio, a giesteira do sul, as pascuinhas e temos ainda outras espécies como a carqueja e uma rica diversidade de tojos. Quanto à propagação por semente destas espécies, devo dizer que é muito difícil recolher sementes de urso, eu pelo menos nunca consegui, mas tenho aqui várias espécies de giestas e também de cistáceas. E a primeira condição é a conservação das sementes e para isso elas têm de ser muito bem secas. Tenho aqui vários tabuleiros e é curioso que no caso das giestas, com a ação do calor, a vagem vai abrir e faz um pop, parece uma pipoca, e vai projetar as sementes. Até temos que colocar aqui uma proteção para não as desperdiçarmos. E depois vamos então fechá-las hermeticamente em frascos para a época ideal da sementeira, que será no outono ou na primavera. No caso das giestas é na primavera. Ó, deu agora um salto. Só temos então que peneirar. Como se vê, é mais fácil assim a separação e é um processo muito rápido. Depois, quanto à sementeira, quando chegar então a época, temos que estimular a germinação destas espécies e basta demolhar previamente durante pelo menos 20 horas. No caso das cistáceas, podemos também estimular a germinação através do calor e, dependendo das espécies, podemos fazer então, no caso do sargaço, a 120 graus durante apenas 90 segundos. Na roselha grande serão 50 a 90 graus
durante 10 a 30 minutos. Tenho aqui um tabuleiro de sementeira, este caso é Giesta, aliás é Esteva, e foi muito simples, eu só tive que demolhar e bastou colocar aqui algumas sementes nas cápsulas e elas abrem-se com muita facilidade. Colocar então aqui de molho e depois, até foi com a ajuda, passado então as tais 20 horas, 24 horas, com a ajuda aqui de uma colher, eu assim coloquei no tabuleiro de sementeira e, como podem ver, teve uma taxa de sucesso bastante grande. Com a atual situação de crise sanitária pela Covid-19 e de crise climática, não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar a generosidade da natureza e por isso temos que aproveitar as sementes que ela nos for dando para participarmos ativamente na regeneração do território e com isso participarmos na regeneração da nossa saúde e da saúde planetária. Boas recolhas e boas sementeiras!